Oi, pessoal, como vocês estão? Então, lembra que na nossa última aula, ao vivo, a gente falou sobre um texto com linguagem poética, com linguagem figurada? Então, a gente vai ver que essas figuras têm nome. Tem vários nomes. Eu vou apresentar as mais importantes, assim, as mais importantes não, as que mais aparecem, né, nos textos que a gente vai ler. Apresentar cada uma para vocês. Vou usar o livro para vocês poderem acompanhar, fazer anotação se precisar, tá bom? E eu vou enviar pelo link do Teams, vou enviar um documento, um PowerPoint, eu vou organizar ainda, com outros exemplos das mesmas figuras, tá? Para vocês poderem ter outros exemplos, para tirar dúvida, né? Porque eu sei que é o primeiro contato e aí pode causar um pouquinho de dúvida. Eu acho que da metáfora vocês já escutaram falar, né? Não sei das outras. Se já escutaram, beleza, vamos reforçar. Se não, bora lá. O que acontece? A gente tem algumas figuras que representam o que a gente quer falar. Lembra que eu falei na nossa aula, que eu falei assim, ela é uma flor e ela é como uma flor. Lembra? Assim, semanticamente, em relação ao significado, a gente até tem uma informação parecida. Mas quando eu falo ela é uma flor, eu peguei a flor para representar essa menina, esse sujeito ela, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Que ela é delicada, sensível, ou então é cheirosa, né? Perfumada, enfim. E quando eu falo ela é como uma flor, eu estou usando o elemento de comparação, um conectivo como. E aí eu tenho uma comparação. Então, quando eu falo ela é uma flor, eu tenho uma metáfora. Por quê? Porque eu peguei uma imagem e representei, e usei para representar o que eu queria. E quando eu falo ela é como uma flor, eu estou usando o elemento de comparação. É isso, basicamente, que difere metáfora de comparação. Tá bom? Vamos ver aqui o exemplo do livro. Ó. Na questão número 1, está escrito assim. Tudo estava pronto quando na escura noite... Desculpa. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite, com o mar, uma enorme lua começou a brotar. E, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Repara, gente, que aqui, ó, na escura costura da noite com o mar. Lembra quando a gente leu esse texto? O que é a escura costura da noite com o mar? É o encontro do céu com o mar, né? É o horizonte, que de noite a gente não consegue ver, né? A gente consegue visualizar de dia, de noite não dá, fica tudo escuro, não é verdade? E quando ele fala assim, ó, uma enorme lua começou a brotar. Lua brota, gente? Lua não brota, né? Porque lua não é planta. A lua surge, ela aparece. Mas ele usou o verbo brotar para quê? Justamente para a gente ter a ideia de que ela foi de pouquinho em pouquinho aparecendo, como se estivesse brotando. A gente não fala aí, brota no bailão, né? O que é esse brota no bailão? Aparece aí, né? Do nada. Porque quantas vezes a gente planta, né, alguma coisa e quando vê do dia para a noite, brotou uma mudinha. Né? A ideia de usar a palavra fora do contexto usual é justamente para criar a imagem na nossa cabeça. Então, quando ele fala a lua começou a brotar, a gente chama metáfora, que ele está usando o verbo que não é usual para esse contexto aqui, dentro dele, para que a gente imagine como é que aconteceu. Tá bom? Tudo já pronto. Isso aí. E aqui a gente tem algumas questões que vão trabalhar esses conceitos. Por exemplo, ó, o verbo brotar está empregado em seu sentido próprio ou em seu sentido figurado? Figurado, né? Porque se fosse sentido próprio, estaria falando de alguma planta, né? De agricultura, enfim, tá? De algum alimento, né? Que brotou, tá bom? Que significado ele tem no parágrafo? Qual é o significado que o verbo brotar tem aqui? De surgir, de aparecer, né? Letra B. Que metáfora é usada para fazer referência ao horizonte? Transcreva. Vocês podem sublinhar. Eu acabei de falar. Qual é a metáfora usada para falar sobre o horizonte? Quando fala na escura costura da noite com o mar. Ele não falou assim, lá no horizonte uma lua brotou, uma lua surgiu. Não. Ele não falou no horizonte. O que ele usou para representar o horizonte? A escura costura da noite com o mar. Também é uma metáfora. Tá bom? Que representa o quê? O horizonte. Tá bom? Beleza. E aí a gente vai trabalhando esses exercícios no livro, na nossa aula ao vivo. Eu quero mais falar com vocês sobre cada uma dessas figuras que estão no livro, tá bom? Ó, na próxima página, a gente tem
Ah, aqui, ó, tá dizendo o conceito de metáfora, mas a gente já falou o que é, mas se vocês quiserem sublinhar, ok. É uma criação subjetiva, depende da intenção e da imaginação do autor. É claro, gente, que eu não posso falar isso, por exemplo, eu não poderia falar para vocês que a lua brotou se eu não tivesse certeza de que vocês soubessem o que é brotar, porque senão eu não teria o meu objetivo alcançado, tá bom? Aqui na número 3, a gente já tem um exemplo de comparação. Ó, plaf, plaf, mergulham os remos dos 6 irmãos. Mas nessa noite, mais negra que as outras, um sopro vem gemendo sobre a água. É o vento. O mar, cansado de ser plano como um campo, incha-se em dunas e morros. Ergue as costas, estica os dedos brancos de espuma. Repara, aqui a gente tem uma comparação completamente explícita. E a comparação, ela é explícita, tá? Ó, o mar, cansado de ser plano como um campo. Ou seja, ele está explicando como é que é esse plano que ele quer dizer. Não é um plano qualquer, é um plano como um campo. Sem nenhum buraco, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Ele é plano, tá? Ou seja, o mar estava sem onda nenhuma. O mar estava flat, como diz o pessoal aí do surf, tá? Ou seja, não tinha nenhuma movimentação, não tinha nada que fizesse, né? Não tinha balanço. Incha-se em dunas e morros, ergue as costas, estica os dedos brancos de espuma. Mar não tem dedo, amor, né? Ou seja, estou usando a figura para representar aqui, ou seja, metáfora, tá bom? E aqui no finalzinho tem o dizendo o que é a comparação, que é um dos recursos para a criação de imagem, assim como a metáfora. Só que nele, a gente tem o elemento explícito de comparação, que pode ser como, tal qual, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui. Não se preocupem, eu vou mandar para vocês outros exemplos, tá? É porque como a gente leu esse texto, eu acho importante a gente conseguir identificar no texto as figuras de linguagem que a gente viu. Porque quando a gente leu, a gente viu que ele era repleto de figuras, né? Inclusive o enunciado falava, leia a prosa poética a seguir, né? O que é a prosa poética? É o texto escrito em parágrafos com a linguagem figurada, tá? A próxima aí, a literação e a assonância. Aqui já tem a ver com o som das palavras. Mas não é à toa essa escolha de palavras, ela é proposital, tá? Olha só. Vencidas as primeiras marolas, varada a arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho. Plaf, plaf, mergulham os remos dos 6 irmãos, encrespando o brilho sem parti-lo. E o 7º atrás em silêncio, né? O 7º irmão. Repara que aqui, gente, bem no primeiro período, a gente tem vencidas as primeiras marolas, varadas a arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho, né? Líquido espelho, que é o quê? Como o mar estava plano como o campo, o barco estava sobre o líquido espelho, né? O mar navega sobre o líquido, óbvio, né? Que é a água do mar. Líquido espelho por quê? Além dele estar plano como um campo, ele refletia, né? Por isso o líquido espelho. Aqui a gente tem a repetição de alguns sons iguais ou parecidos, tá? E as palavras estão próximas. E aí, esse efeito sonoro, ó, vencidas as primeiras marolas, varada a arrebentação, vai o barco sobre o líquido espelho. Então, a repetição desses sons do V, do S e do R, eles são propositais, tá bom? Assim como o dos encontros consonantais, por exemplo, primeiros, tem o P e o R, arrebentação, a gente tem o dígrafo, varada. Essa repetição do V, do R, do S, tem um som sugestivo tem um som sendo sugerido pra gente, né? Olha só, quando eu repito muito o som do V, do R, parece o quê? Que eu tô fazendo o barulho o quê? De algum trabalho, né? Algum trabalho braçal. O que eles estão fazendo? Remando, né? Então, quando fazendo um vral, né? Um puff, vral, puff, vral. É claro que o que eu estou fazendo onomatopeia é diferente. Mas o som, que não é onomatopeia aqui, está sugerindo, né? A repetição dessas consoantes sugere alguma coisa pra gente. A gente tem que ficar ligado nesse momento, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma aliteração, que é o quê? A repetição de sons iguais ou parecidos, né? No caso aí, a gente tem o V, o R e o S e uns encontros consonantais. Para quê? Sugerindo o trabalho aí dos irmãos, tá bom?
E a gente também tem a assonância. Vocês podem confundir um pouco, mas é diferente, tá? Na assonância, a gente tem... Deixa eu botar o exemplo direitinho aqui. Na assonância, a gente já tem a repetição de sons vocálicos. Na aliteração, a gente tem repetição o quê? De sons consonantais. Na assonância, a repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais, tá bom? Vamos lá. E a maioria das vezes vão ser as sílabas tônicas, ou seja, o A, o E e o O, tá? Pode ter outras, é claro, mas a predominância é essa por quê? Porque o som passa pela... O ar sai da nossa boca, quando a gente fala A, E e O, sem nenhuma obstrução, tá bom? Vamos lá, ó. Sobre o azular do luar, ó, azular do luar. E ouve-se o ar a expirar. Ou seja, o som do ar tá mantido aí nesses dois versos. E é à toa? Não, gente. Azular. E normalmente, quando as palavras terminam em AR, a gente tende a não pronunciar o R, né? Azular, luar, ar, expirar, né? É claro que a gente sabe que elas terminam com R, mas é muito comum a gente não pronunciar com tanta força. Porque a gente não fala azular, luar, pelo menos a gente aqui no Rio de Janeiro, né? Ar, expirar, né? A gente não precisa de falar assim. Muito pelo contrário, a gente faz um R muito mais velado, né? Azular, velar, né? É um R bem mais velado que sai da nossa boca. Então, quando eu falo assim, ó, azular, luar, a e expirar, a vogal A está sendo repetida. E, gente, tem uma intenção aí, não é à toa, né? Não é só para rimar, né? Repara que a questão do mar azul, do ar, né? Que a gente inspira e expira, né? Ele está aqui, a escolha das palavras não são aleatórias, elas são propositais, tá bom? Então, aqui a gente tem a repetição do som vocálico A, que sugere a gente o quê? Essa questão do ar, né? De estar no ar, de expirar, tá bom? Esses exercícios de cada uma a gente vai fazer juntos, tá? Na nossa aula online. Anáfora, vamos lá. Anáfora, presta atenção, ó. Anáfora tem a ver com o quê? Com fonema. Também tem a ver com som de alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. A porta indiferente. Abre porta, abre porta. A criança chora e a porta não se abre. A criança grita e a porta não se abre. Até então, não havia obstáculo que a criança não conhecesse. Agora, ela já está berrando e a porta não atende. A porta nem dá sinal. E não vem nem mãe, nem tia, nem criada, nem ninguém. Como é que a porta faz isso? Então, repara que aqui a gente tem uma ideia o quê? Da criança, quando grita, faz aquela pirraça marota. O que a mãe faz? Vai lá, dá o brinquedo, bota na abençoada da Peppa, da galinha pintadinha, não é isso que a gente faz? A gente faz... Desculpa. A gente fala que não vai fazer, mas a gente faz. Porque a gente quer o quê? Que a criança pare de gritar, né? E a criança fica, abre porta, abre porta. Por quê? Porque em casa, quando ela fala, quero biscoito, quero ver Peppa, ela tem a vontade atendida, né? Ela sabe que se ela gritar, se ela chorar, ela já consegue dar uma titubeada aí no pai e na mãe, né? Enfim, só que aí ela encontra o primeiro obstáculo, que é essa porta. A porta pode estar representando alguma coisa aqui, tá? Por exemplo, muitas vezes a criança vai ter o primeiro não dela na escola, que é quando ela tem contato com outras crianças, né? Com pessoas que não sejam pai e a mãe, não sejam da família. Então essa porta pode representar algumas coisas, mas não é a questão aqui, só estou discutindo com vocês. A questão aqui é o que está sendo repetido, que é o quê? Abre porta, né? Ou seja, esse abre porta e a criança, ó, a criança chora e a porta não abre. A criança grita e a porta não se abre. A repetição desse abre porta e da criança, ela enfatiza o quê? O desejo da criança, a vontade dela de querer que essa porta abra, de querer passar por ela, tá? Então, quando eu tenho a repetição de estruturas, de palavras ou expressões no início dos versos ou de cada frase, a mesma palavra, a gente vai chamar de anáfora, tá? No caso aí eu tenho o quê? Abre porta e a criança, tá bom? Seguindo. Personificação ou prosopopeia. Eu adoro esse nome, prosopopeia, acho engraçado. Mas é a mesma coisa. Eu falo mais personificação, mas se você quiser falar prosopopeia, também tá certo. Eu acho engraçado só.
mas é a mesma coisa. O que acontece? A personificação, ou prosopopeia, é quando eu atribuo características ou ações humanas a animais, objetos, fenômenos da natureza, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Olha como é que o início fala, o número 1. Identifique nos trechos a seguir as características humanas que foram atribuídas a objetos ou fenômenos da natureza. Ou seja, características e ações humanas são atribuídas a objetos, animais ou fenômenos da natureza na personificação, tá? E um longo barco foi surgindo na praia. O esqueleto de madeira deitado sobre a areia, costelas para cima, aos poucos recoberto pelos couros de coelho que os irmãos emendavam. Tão distante de mim, suspira o moço, confundindo seu lamento com o beijo da água contra o casaco. Repara que aqui, nos dois trechos, a gente tem características ou atributos humanos sendo dado a coisas, né? Ou animais, ou fenômenos da natureza. Na letra B, a gente tem aqui, ó, o seu lamento, confundindo o seu lamento com o beijo da água contra o casaco. Beijo da água. Água não beija, gente. Né? A água não beija. O que eu tô querendo dizer aqui? Que a água estava encostando, né? Contra o casaco. E na primeira, um longo barco foi surgindo na praia, o esqueleto de madeira deitado, né? Que era o barco. Gente, esqueleto de madeira. O esqueleto nenhum no mundo é de madeira, né? O esqueleto de verdade. A gente atribuiu essa característica a algo aqui, tá bom? Que foi o quê? O barco. Beleza? Então tá. Eufemismo. Eufemismo é quando eu dou uma notícia que não é muito agradável de uma maneira mais... de uma maneira que não choque tanto, que não venha causar indignação, que não venha chocar as pessoas. Olha aqui. Tem uns exemplos aqui embaixo, mas vamos ler o do texto, ó. Perdido o timoneiro, para sempre navegam os irmãos sem a possibilidade de chegar. Longe está a terra firme. Longe, lá longe, as estrelas. Então, logo na letra A, ele pergunta que outra palavra poderia se substituir o perdido para poder manter o sentido. Por que usou perdido timoneiro? Lembra que ele... Quem era o timoneiro? Era o irmão mais novo, lembra? E aí, o que aconteceu com ele? Como assim perdido timoneiro? Ele morreu? Pegaram ele? Ou seja, eu estou dando uma informação de uma forma mais suave para não chocar, para não fazer as outras pessoas ficarem tão tristes assim, para não chocar todo mundo de uma vez, tá? Olha o exemplo que ele dá aqui embaixo, ó. O senhor Gomes passou desta para melhor, né? Ou seja, morreu. Né? Ou então, ele foi morar com o papai do céu. Normalmente a gente fala isso com criança, né? Que ainda não entende muito esse processo aí da morte. O príncipe era desprovido de beleza, né? O famoso bonitinho. Desprovido de beleza, ou seja, era feio. Cuidado, neste bairro há muitos amigos do alheio. Amigos do alheio, ó. Apropriação indébita. O que é isso? Roubar, tá? Eu estou usando... Algumas reportagens usam essa figura de linguagem quando vão falar de desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro é roubo, entendeu? Então, essa suavidade, né, que às vezes a gente tem a intenção de dar, é porque às vezes o meio que a gente está usando para falar pede uma linguagem mais polida, né? Ou é porque a gente não quer chocar, dependendo da notícia que a gente vai dar, tá bom? E aqui a ironia. Ironia é quando eu falo exatamente o contrário do que eu quero dizer. Só que não adianta, eu vou bater nessa tecla sempre. Não adianta eu usar, por exemplo, a ironia se o meu interlocutor não vai entender, tá? Por exemplo, quando vocês falam assim, eu vou falar, sei lá, vou falar que tem prova, não sei o que, você pode colar? Pode sim, com certeza pode. Eu tô querendo dizer que pode colar? É óbvio que não, eu tô querendo dizer exatamente o contrário, né? Mas eu tô sendo o quê? Irônica. Isso é um exemplo bem bobo, mas existem ironias bem sofisticadas que a gente vai ver, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos, tá? Mas aí vocês têm que ter o quê? Uma bagagem cultural, né? Um conhecimento prévio, uma intertextualidade. O que é intertextualidade? Conhecimentos de textos que dialogam, para poder entender essa ironia, tá? Olha só. Traduzir um poema latino com tanta clareza e fidelidade que o poema original ficou sendo muito mais inteligível aos ignorantes de latim. Então, inteligível aqui é uma coisa que todo mundo consegue entender.
né? Vamos lá. O narrador, ao falar da tradução de um poema em latim, apresenta duas ideias aparentemente opostas. Identifique essas ideias e comente sua contradição. Vamos lá. Quando um poema latino foi traduzido, um poema em latim foi traduzido, né? Clareza e fidelidade. Primeiro que latim é uma língua super difícil, né? Eu tive quatro períodos na faculdade. Não sei falar nada. Porque é a origem em que as línguas latinas tiveram. As línguas português, francês, alemão, italiano, são línguas que vêm do latim. Então, a origem dessas línguas é o latim. Então, é uma língua bem difícil. E aí, quando ele fala traduzido com clareza e fidelidade, que o poema original ficou sendo muito mais inteligível. Ou seja, como que o poema foi traduzido com clareza e fidelidade? Porque assim, quando o poema é traduzido, a gente consegue entender melhor, não é verdade? Por mais que a gente domine o idioma, por exemplo, sei lá, uma letra de música em inglês, em espanhol, em alemão. Por mais que a gente domine o idioma, por mais que a gente seja fluente nesse novo idioma, quando a gente traduz com o quê? Com o objetivo dele ser mais entendível, mais inteligível. Não só para os outros, como para a gente também, né? A ideia de traduzir é fazer entender, né? E aí, como é que pode a tradução ser muito mais... como é que pode o original ser muito mais inteligível aos ignorantes? Quer dizer o quê? Que a tradução não ficou nada boa, na verdade, né? Ficou difícil de entender ainda, se não ruim. Vocês entenderam? Traduzir um poema latino com tanta clareza e fidelidade que o poema original, ou seja, o poema da língua original, ficou sendo muito mais inteligível aos ignorantes. Quer dizer que esse poema traduzido ficou bom, gente? Não ficou bom. Ou seja, eu disse uma coisa, queriam dizer exatamente o contrário. Tá bom? É exatamente isso. Ok? Vamos lá. Antítese e paradoxo. Ainda bem que o livro colocou essas duas juntas. Por quê? Porque as duas apresentam ideias opostas. Só que a gente tem uma diferença. O que acontece? Na antítese, a gente vai ter palavras, uma representação de ideia feita com palavras de sentidos opostos, tá? Por exemplo, de dia, quando o sol queima e a luz ofusca, os irmãos dormem deitados no fundo do barco. De noite remam, 1, 2, muitas noites. Ou seja, de dia, que seria o normal de se trabalhar, eles dormem. E à noite, que seria o normal, né, das pessoas dormirem, eles trabalham. Isso, a gente tem uma antítese. Eu tenho a combinação aqui de palavras, né, de expressões que têm sentidos opostos no mesmo enunciado e elas fazem essa combinação para trazer o sentido para a gente, tá? Ou seja, eu tenho aqui a combinação de dia e de noite, que são palavras opostas, né? De dormir e descansar. De dormir e deitar, né? Que já são próximas. Ou seja, eu tenho dormir de dia e descansar. Descansar de dia, né? Dormir de dia e trabalhar à noite. De noite remam, ou seja, de noite trabalham, né? Então eu tenho dormir e trabalhar dia e noite, que são palavras opostas, no mesmo enunciado, trazendo a combinação de sentido que a gente precisa entender. Que é o quê? De dia, que seria o normal de se trabalhar, eles dormem, e à noite, que seria o normal de se descansar, eles trabalham, tá? E o paradoxo? Vamos lá. O paradoxo a gente tem também a combinação aí de ideias, né? De expressões com sentidos opostos, né? Para provocar uma contradição mesmo. Só que o que acontece? Por que às vezes o paradoxo é confundido com a antítese? Porque na antítese a gente tem termos que são opostos e que chegam a sugerir efeitos contraditórios, que foi o que a gente viu. No paradoxo, são coisas impossíveis de acontecer. Preste atenção. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Como é que os olhos andam cegos de te ver, gente? Não é uma antítese, porque a antítese é uma coisa contraditória, mas possível. O olho andar cego de tanto te ver não existe. O que ele está querendo? Claro, vocês estão reparando? É uma representação que eu quero criar para dar sentido ao enunciado, dar o sentido que eu quero. Quando ele fala que meus olhos andam cegos de te ver, o que é isso? O que ele está querendo dizer com isso? Meus olhos andam cegos de te ver.
estão te buscando, né? Querem te ver, te buscam muito, né? Quer muito ver essa pessoa. É diferente da antítese. Quando, um exemplo clássico de paradoxo é o seguinte, é um poema do Camões que fala assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e desatina sem doer. Para pra pensar. São coisas impossíveis, amor. Como que o fogo arde? Como que o fogo queima? Se a gente encosta numa coisa quente, a gente já tira o dedo. Então é impossível não sentir o fogo queimar. Assim como é impossível a ferida não doer. Né? Às vezes ele tá lá, a casquinha tá cicatrizando aqui, machucadinha, eu faço isso direto, tira a casquinha. Não tem como não doer, porque é a nossa pele. Então é uma antítese impossível de acontecer, digamos assim. Tá? O paradoxo, ele une ideias opostas, mas são coisas muito mais além da antítese, tá? São coisas impossíveis de se acontecer, ok? Eu vou dar outros exemplos para vocês podem ficar tranquilos. Eu quero que vocês entendam só esse iniciozinho para a gente poder fazer esses exercícios juntos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no livro de vocês. Não, já terminou. Nessa página aqui, ó, na página 21, eles pedem para vocês colocarem a definição de cada figura de linguagem. Vocês podem, tá? Colocar com as palavras de vocês e depois a gente discute. Aqui tá falando da onomatopeia, tá bem aqui no finalzinho, que não estava no livro. A onomatopeia é a representação do som, tá? Por exemplo, o relógio faz o quê? Tic-tac. Tic-tac é uma onomatopeia, é o barulho que o relógio faz e eu tô tentando reproduzir esse som com palavras, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não. Mas tem uma figura de linguagem que não está aqui no livro, que é muito importante de eu falar, que é a metonímia, que é quando eu pego a parte pelo todo. Eu vou explicar isso para vocês na nossa aula ao vivo, porque eu quero levar um exemplo, e hoje eu só usei o livro, tá? Bem, deem uma olhadinha direitinho nessas figuras, estudem o material que eu vou enviar para vocês, que eu vou mandar com mais riquezas de exemplos, porque eu sei que um só exemplo para entender figura de linguagem não é suficiente, tá? E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, é só me mandar, tá bom? Um beijo e até a nossa aula.